Além, a conexão com a ressurreição e o Evangelho é esta: demonstra a segurança dos santos, pois, se quando Cristo ressuscitou, seu povo ressuscitou também. Ressuscitaram a uma vida semelhante à de seu Senhor e, portanto, não podem morrer jamais. Está escrito: Cristo, tendo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte já não se ensenhoreia mais dele. E o mesmo acontece com o crente. Se você morreu com Cristo e foi ressuscitado com Cristo, a morte já não tem mais domínio sobre você. Não voltará nunca aos miseráveis elementos do pecado e não se converterá naquilo que era antes de sua regeneração. Nunca perecerá e nada lhe tirará das mãos de Jesus. Ele colocou dentro de ti uma semente viva e incorruptível, que vive e permanecerá para sempre. Ele mesmo disse: a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Portanto, se agarrem a isto, e que a ressurreição do Senhor seja a garantia de sua própria perseverança até o fim. Irmãos, não posso parar e mostrar-lhes como esta ressurreição afeta o Evangelho em cada ponto, mas Paulo sempre está cheio dela. Paulo fala da ressurreição mais de 30 vezes e o faz de maneira extensa, dedicando capítulos inteiros a este tema glorioso. Quanto mais penso nele, mais me dá prazer pregar sobre Jesus e a ressurreição. As boas novas de que Cristo ressuscitou é tão verdadeiramente o Evangelho, como a doutrina de que veio entre os homens e pelos homens deu seu sangue como uma recompensa. Se os anjos cantaram glória a Deus nas alturas quando o Senhor nasceu, me sinto impelido a repetir esta música, agora que ele ressuscitou dos mortos. E assim chego ao meu último ponto, e a conclusão prática, a repercussão desta ressurreição para todos nós. Paulo nos pede expressamente: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado. Vamos, dirá algum, não a esqueçamos, está certo de que não se esquecerá. Eu encontro-me muito esquecido das verdades divinas. Não temos de esquecê-la, pois este primeiro dia da semana está consagrado, pelos propósitos do dia de descanso, para nos constranger a pensar na ressurreição. No sétimo dia, os homens celebravam a criação terminada. No primeiro dia, nós celebramos uma redenção consumada. Então, guardem isto em mente. Agora, se vocês lembram que Jesus Cristo, da semente de Davi, ressuscitou dos mortos, o que segue então? Primeiro, encontrarão que a maioria das suas tribulações desaparecerá. Você é provado por seu pecado. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos para a sua justificação. Satanás te acusa. Jesus ressuscitou para ser seu advogado e intercessor. Suas debilidades são os obstáculos. O Cristo vivo se mostrará forte em seu favor. Você tem um Cristo vivo e nele tem todas as coisas. A morte lhe dá medo. Jesus, ao ressuscitar de novo, venceu o último inimigo. Ele virá e te receberá quando seja tua hora de passar através da gelada corrente do rio da morte. Você passeará nela em doce companhia. Qual é o seu problema? Não me importa qual seja, pois se somente pensar que Jesus vive, cheio de poder, cheio de amor e cheio de simpatia, tendo ele mesmo experimentado todas as provas, inclusive até mesmo a morte, terá tal confiança em seu terno cuidado e em sua ilimitada habilidade que seguirá seus rastros sem nenhuma dúvida. Lembre-se de Jesus e recorde que ressuscitou dos mortos, e sua confiança subirá como que sobre as asas das águias. Em seguida, lembre-se de Jesus, pois então verão como seus sofrimentos presentes são nada comparados com os seus sofrimentos, e aprenderão a esperar a vitória sobre seus sofrimentos, tal como ele obteve a vitória. Amavelmente, peço a vocês que leiam outra vez o capítulo
e encontrarão ali o apóstolo dizendo no versículo 3: Tu, pois, sofre as penalidades como bom soldado de Jesus Cristo. E mais adiante no versículo 11: Palavra fiel é esta: se morremos com ele, também viveremos com ele. Se sofremos, também reinaremos com ele. Ora, então, quando for chamado a sofrer, pensa: Jesus sofreu, contudo, Jesus ressuscitou dos mortos, saiu de seu batismo de dores, melhor e mais glorificado por isso. E o mesmo sucederá comigo. Portanto, entra no forno, assim que o Senhor ordene, e não tema, porque nem cheiro de fogo terá. Desce até mesmo na tumba, e não pense que o verme vai acabar com você, já que tão pouco terminou com ele. Contempla no ressuscitado o tipo e modelo de fé que és e que há de ser. Então, não tenha medo, pois ele venceu. Não fica aí parado tremendo, mas segue corajosamente, pois Jesus Cristo, da semente de Davi, ressuscitou dos mortos. E você, que é da semente da promessa, ressuscitará de todas as tribulações e aflições e viverá uma vida gloriosa. Vemos aqui, queridos irmãos, quando nos é dito para lembrarmos de Jesus, que ainda há esperança mesmo em nossa desesperança. Quando as coisas estão mais desesperadas para um homem, quando está morto, sabes em que consiste descer ao sepulcro em relação à tua debilidade interna? Eu sei. Às vezes me parece que todo o meu prazer está enterrado como algo morto, e toda a minha atual utilidade e esperança de ser útil no futuro estão enterradas em um caixão e colocadas debaixo da terra, como se fosse um cadáver. Na angústia do meu espírito e na desolação do meu coração, poderia chegar a considerar que é melhor morrer que viver. Você diz que não devia ser assim. Concedo-lhe que não deveria ser assim, mas é. Muitas coisas acontecem nas mentes dos pobres mortais que não deveria acontecer. Mas se tivéssemos mais coragem, mais fé, não iria acontecer. Aí, quando mais afundamos, e afundamos e afundamos, não é uma coisa abençoada que Jesus Cristo, da descendência de Davi, morreu e ressuscitou dos mortos? Apesar de que caia até o fundo e esteja entre os mortos, eu me agarrarei nesta bendita esperança. Que assim como Jesus ressuscitou dos mortos, de igual modo minha alegria, minha esperança e meu espírito ressuscitarão. Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, voltará a dar-me vida. De novo me levantarás do abismo da terra. Estes abatimentos e estas feridas são boas para nós. Experimentamos muita morte, e é por nossa morte que vivemos. Muitos homens não viverão até que seu ego altivo seja imolado. Orgulhosos fariseus, se vão viver entre aqueles que Deus aceita, terão que vir ao matador e ser cortado em pedaços como sacrificado. Esta é uma obra terrível, diz alguém. Esta separação de juntas e medulas, este desmembramento e destruição espirituais, certamente é dolorosa, e no entanto seria uma aflita perda se fosse negada a alguém. Ai, quantos são tão bons e tão excelentes, fortes e sábios e capazes, e tudo isso que não podem estar de acordo em ser salvos pela graça por meio da fé. Se pudessem ser reduzidos a menos que nada, seria o melhor que lhes pudesse ocorrer. Recordem o que Salomão disse que se podia fazer com o nécio, porém, que assim mesmo não responderia, que poderia ser esmagados em um almofariz entre os grãos de trigo e triturados. Uma situação bastante dura, certamente, porém, não se desviará de sua loucura. Não somente por esse processo, ainda que através de métodos similares, o Espírito Santo tira dos homens sua insensatez. Sob as suas operações que matam, este pode ser seu consolo.
que se Jesus Cristo ressuscitou literalmente dos mortos, não da enfermidade, senão da morte, e vive outra vez, o mesmo sucederá com seu povo. Eles se meterão uma e outra vez logo abaixo do pé do dragão antigo. Como pinta Bunyan o que aconteceu com o cristiano. Ele é muito pesado e tira o fôlego do indivíduo quando o converte em seu prisioneiro. O pobre cristão esteve ali com a pata do dragão sobre seu peito, porém foi capaz de estender sua mão e pegar sua espada, que por uma boa providência estava ao seu alcance. Então lhe deu um golpe fatal a Apolion, que lhe obrigou a abrir suas asas e voar para longe. O pobre peregrino, caído e quebrado, enquanto golpeava seu inimigo, grita: não te alegres por mim, ó inimigo meu. Mesmo que eu caia, me levantarei de novo. Irmão, faz você o mesmo. Você que está perto da desesperação, faz disto a fortaleza que dá vigor a seu braço e protege teu coração. Jesus Cristo, da linhagem de Davi, é ressuscitado dos mortos conforme meu evangelho. Por último, isto prova a futilidade de toda oposição a Cristo. Os doutores creem que vão destruir a religião cristã. De acordo com sua arrogância, já chegaram muito perto de seu fim. O púlpito é decadente e não pode atrair a atenção pública. Subimos no púlpito e pregamos a bancos vazios. Isto é de acordo ao que vem, ou melhor, não vem. Não nos resta nada. Nós não temos os bancos vazios, exceto para morrer decentemente, que é o que eles sugerem. O que aconteceu então, quando nosso Senhor estava morto, quando o cadáver feio como argila estava enterrado, vigiado pelos soldados romanos, tendo um lacre sobre a pedra que fechava a gruta? A causa não estava em um risco mortal? Porém, que tal aconteceu? Extinguiu-se. Cada um dos discípulos que Jesus havia chamado o abandonou e fugiu. E isto não estava, então, destruído o cristianismo? Não. Naquele dia, nosso Senhor venceu, e foi tão grande a vitória que abalou as portas do inferno e deixou o universo assombrado. As questões não são piores para ele nesta hora. Seus assuntos não se encontram em condições mais tristes hoje do que naquele dia. Não. Vejam hoje e julguem. Sobre sua cabeça há muitas coroas, e aos seus pés se inclinam as hostes angélicas. Jesus é hoje o capitão das legiões, enquanto os Césares desapareceram. Aqui está seu povo, necessitado, obscuro, desprezado. Eu realmente admito, mas provavelmente um pouco maior do que era quando o colocaram no túmulo. Sua causa não será esmagada, estará prosperando para sempre. Ano após ano, século após século, verdadeiros e honestos grupos de corações estão marchando na frente para o ataque à cidade de Satanás. O príncipe deste mundo tem uma fortaleza aqui na terra e nós temos que capturá-lo, mas ainda assim vemos só um pequeno progresso. E fileira após fileira de guerreiros do Senhor têm se colocado na brecha e têm desaparecido sob o terrível fogo da morte. Todos os que partiram antes pareciam ter sido cortados e destruídos completamente. Porém, o inimigo retém suas fortificações contra nós. Pensas que não foi feito nada? Para a morte foram levados esses mártires, confessores, pregadores e santos trabalhadores, e não foi feito nada. Na verdade, se Cristo estivesse morto, eu admitiria a nossa derrota, pois aqueles que dormiram teriam perecido. Porém, como Cristo vive, a causa vive, e os que caíram não estão mortos. Desapareceram de nossa vista por um pouco tempo, mas se a cortina pudesse ser aberta, cada um deles poderia ser visto em pé em seu lugar,
ileso, coroado e vitorioso. Estes que estão vestidos de roupas brancas, quem são e de onde vieram? Estes são aqueles que foram derrotados. Então, por que estão vestidos de roupas brancas? Estes são aqueles que aderiram a uma causa que foi derrotada. Então, de onde procede a sua grande lista de vencedores? Pois não tem um homem vencido entre todos eles. A verdade deve ser dita: derrota não é a palavra para a causa de Jesus, o príncipe da casa de Davi. Irmãos, temos sido sempre vitoriosos, somos vitoriosos agora. Sigam a seu Senhor com seus cavalos brancos e não tenham medo. Eu o vejo à frente com sua roupa manchada de sangue sobre ele, recém-saído do lagar, onde pisou a seus inimigos. Vocês não têm que oferecer sangue de expiação, senão apenas vencer atrás de seu Senhor. Coloquem suas roupas brancas e sigam-lhe montando seus cavalos brancos, vencendo e para vencer. Ele está mais perto do que pensamos, e o fim de todas as coisas poderia acontecer antes que zombaria tivesse saído da boca do mais recente cético. Tenham confiança no ressuscitado e vivam o poder de sua ressurreição.